Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fale com o Especialista. No episódio de hoje, nós trazemos 3 figuras exponenciais da advocacia brasileira. Conosco está aqui hoje Pedro Felipe Espinha Ferreira, Marcelo Primo Múcio e Danilo Marins Rocha. Só que o Danilo já é de casa e a gente quase nem vai anunciar o Danilo. E eu, Túlio Silveira, estarei aqui contigo para falar hoje sobre a advocacia, o acesso à justiça, à sociedade e os termos simples de comunicação e educação jurídica. Conosco aqui então, como eu disse, Marcelo Primo, uma honra estar aqui contigo, seja bem-vindo. Pedro Felipe, uma honra estar aqui. Toda minha. Marcelo, fala um pouquinho quem é o Marcelo, se apresenta para a nossa audiência. Muito obrigado, Túlio. Obrigado, Danilo. Boa tarde a todos. Então, eu sou advogado, sou militante há uns 20 anos, agora esse ano eu faço 20 anos como advogado. Atuo no direito penal, né, direito criminal. Já atuei em algumas áreas, fiz pós-graduação em direito empresarial, mas atuo atualmente no direito penal. O direito penal, aquele direito que defende quem comete crime. Né? E muitas vezes a gente vê a notícia chegando até a nossa audiência de maneira truncada, de maneira toda enroscada, né? O podcast, Primo, e aí já chamo de Primo pelo sobrenome, pela intimidade que a gente tem. Esse podcast aqui, ele foi um projeto que a gente idealizou justamente para trazer para a sociedade de maneira geral explicações jurídicas, educação jurídica, de forma clara, objetiva e sem o juridiquês. Porque se o juridiquês já é complicado para nós advogados, imagine para a sociedade de maneira geral. Hein, Pedro? O que você me fala disso? Não, eu concordo. Na verdade, eu mesmo uso nas minhas peças a forma mais simples de se entender. O meu cliente, ele entende o que eu escrevo. E isso é primordial. Eu trabalho nesse sentido porque o juiz, até o juiz hoje em dia, esses juízes mais modernos, menos tradicionais, eles próprios aceitam mais, eles pedem até, na verdade, que seja feito mais a linguagem mais simplificada para que consigas fazer um melhor resultado. Porque às vezes na questão do juridiquês antigo, tradicional, arcaico, em determinados assuntos, é só linguiça. É só aquela famosa fumaça para tentar justificar uma coisa injustificável. Ou seja, tentar fazer uma coisa como se fosse aquela peça linda e maravilhosa para trazer um resultado mais do que é pedido. E eu acho que é direto ao ponto. Acho que o segredo é hoje a gente colocar uma petição direto ao ponto, fazer o pedido correto, com causa de pedido correta, com pedido correto e fatalmente não vamos ter, fatalmente teremos sim o resultado esperado. Fala para a nossa audiência, quem é o Pedro? Pedro, vamos lá. Pedro Ferreira, eu sou português de origem, estou aqui há 23 anos, amigo do Danilo. Qual a minha idade, hein? Amigo do Danilo há uns 25, né, Danilo? Quase isso. E vim para cá, na verdade, com um sonho. Não vim formado em Direito, me formei em Direito aqui em São Paulo. Eu vim da área de comércio, da área empresarial. Tenho um pai há mais de 40 anos, representante comercial internacional, então sempre tive muito ligado à empresa, sempre tive muito ligado à parte do comércio. A empreender. Sim. Deixa eu aproveitar que você levantou a bola, eu preciso cortar. Vamos lá. Tá? O que você acha hoje? E aí a gente só desvia um pouquinho do foco do nosso objetivo, que é trazer para a sociedade a informação jurídica de qualidade, educativa, clara e objetiva. Mas aí você me fez fazer uma reflexão aqui. Levantar a bola para você. Você tem que cortar mesmo. Então, vou cortar. Empreender no direito. É essencial. Hoje é essencial. Hoje o direito não é mais aquela máxima que nós tínhamos do direito, em que tínhamos boas palavras, boas peças, boa influência. Hoje você tem que grandes nomes do direito, que sempre foi algo de família em família. É aquela coisa tradicional, né? Hoje não é mais. Olha, se você... por exemplo, lá em casa, papai foi professor de história, se aposentou, não está mais entre nós. Mamãe é professora aposentada, ela ainda está entre nós, graças a Deus, mas eu não venho de uma família de tradição jurídica. Ou seja, eu tenho que me espernear, me apresentar como tal para ter meu espaço. Então eu preciso
empreender. É isso? Seria isso? É isso. E hoje cada vez mais. Hoje, pela era digital que nós estamos, aí eu estou falando com o maior dos especialistas aqui em inteligência artificial, Dr. Túlio, mas é importantíssimo a gente entender a demanda e investir. Hoje, o direito, ter um escritório de advocacia, quase que equipara a ter um comércio. A mesma forma de trabalhar num comércio, hoje é necessário nós entendermos que o escritório de advocacia, ele tem que ter o mesmo princípio, o mesmo planejamento. Porque se assim não for, nós vamos ficar em desuso, nós vamos ficar desatualizados e aí ganha aquele que mais empreender, aquele que mais investir para obter um resultado final. Essa questão ela é muito importante. E assim, em termos de empreendedorismo jurídico, está aqui o Danilo, que a gente tá sempre estudando sobre empreendedorismo jurídico, e o Danilo tem algumas experiências muito interessantes. E é difícil, né? Hoje a gente falar de como empreender na advocacia, né? Sendo que a gente sempre teve uma educação de ser um advogado autônomo, né? Porque é basilar para a advocacia que advogado não é um ramo mercantilizado, ou seja, não pode fazer mercantilização. E aí fica essa dúvida, né? Com a nova resolução hoje da OAB, é resolução, não é isso? É o provimento 205. Provimento, não é resolução não, então, corrigindo, provimento. Mas é o ato normativo. É ato normativo, né? Aí a gente ainda tem uma dificuldade de interpretar algumas questões. Me fala um pouquinho sobre isso daí para nós aí, doutor Marcelo. Então, ontem, voltando um pouco ao assunto, ontem eu estava conversando com os colegas advogados que já tem mais de 40 anos como advogado. E eles começaram naquela máquina de escrever, acho que eu também sou dessa época, né? Eu fiz petição na máquina de escrever. Eu cheguei a pegar o finalzinho. Foi na elétrica, não foi na manual, não foi tem um termo lá, foi na elétrica que eu comecei. E tinha um outro colega que faz parte de TI, parte de inteligência artificial, ele falou, o advogado vai acabar em 2030. Eu falei, porra, como é que vai acabar? Peraí, não vai não, tá? Como é que vai acabar em 2030? Pô, é o seguinte, vai acabar. Eu falei, não tem como. Como é que vai acabar a segurança pública? Você acha que a polícia vai parar? Não pode. Não então, como é que o advogado vai acabar? Não tem jeito. Então, agora, eles já estão com essa mentalidade, dizendo que as molecadas que vão entrar vão dominar tudo com os advogados, vai acabar. Então, aquele negócio de empreender, de ter escritório, o cara falou, não vai ter mais isso. O cara vai estar na casa dele, ele já deixa tudo pronto, faz uma petição de 2 laudas e acabou. E aí ele estava contando que a filha dele é advogada e ela fez uma petição para o juiz de 70 laudas. Agora, faz uma semana. 70 laudas. Eu falei, pô, o juiz não vai ler. O juiz não vai ler. Não vai ler. Só para fazer aqui um disclaimer, tá? Quando a gente fala assim, o juiz não vai ler, por favor, não lê mesmo, não. Associações dos juízes. Pelo amor de Deus, hein? Vou fazer um disclaimer aqui, tá? Quando a gente fala o juiz não vai ler, é no sentido figurado. Claro. Só para fazer uma interjeição, para tentar fazer uma explicação de que uma petição de 70 laudas, nos tempos atuais, provavelmente, que fique registrado, para não caçarem o nosso direito de falar. Claro, tá? claro. Mas, provavelmente, há uma grande chance de não ser lida. Sim. E você tem toda a razão. Sim. Por uma razão e por uma questão muito simples. Hoje o tempo é escasso. Nós precisamos aproveitar e respeitar o tempo das pessoas. Sim. Então, o brocardo jurídico me dá o fato que eu te dou o direito. Fica aonde? Né? Sim. Então, você estava colocando, e eu só quis fazer esse parênteses, justamente para até aliviar aqueles que acham que a IA vai substituir o advogado em 2030. Não vai. Não vai. Tá? Eu estou estudando inteligência artificial já tem um bom tempo. Minha primeira graduação incompleta. Tudo bem, foi incompleta. Ciência da computação. Tá? Aí eu larguei para fazer direito, só que advogado hoje, né? Acho que eu cometi um erro. Tô brincando, não cometi erro. Não cometi. A Luciana está aqui. Depois eu vou mostrar quem é a Luciana. Tá? Primo, quando alguém chega para mim e fala assim, o advogado vai acabar em 2030, não vai. Claro. Porque a inteligência artificial ela ainda não tem o poder de fazer isso aqui que a gente está fazendo. Perceber aquilo que você está pensando,
é conseguir fazer esse gancho da empatia com essas percepções. Agora eu vou afirmar uma coisa, Danilo, e eu estou falando isso desde o final do ano de 2022. Mas sabe o que eu acho? Essa ideia de que o advogado vai acabar é a mesma ideia, eles tiram. É quem tem essa informação e publicita isso, ou seja, joga pra galera, é quem não é advogado. Sim. Desculpa. Sim. Por quê? Porque não sabe. Por não mais sabe. Que você... Não faz ideia do papel. Vamos acabar com a advocacia? Vamos. Então vamos acabar com a Constituição Federal. Sim. Aí nós acabamos com a advocacia. Porque a partir do momento que a gente tem um Estado democrático de direito, a gente precisa do advogado. Ou não? Sim. Estou errado. Não, na verdade eu vejo isso com 2 pontos. Eu faço referência a 2 pontos que muitos conversam. A questão vão acabar as faculdades de direito. Para desmotivar as pessoas que sonhavam em ser advogados, não compensa mais ser advogado. E o segundo ponto é essa questão de que o advogado vai acabar, vai ser tudo digitalizado, vai ser um cara só, vai conseguir resolver milhares de processos. Eu vejo também como uma forma de desmotivar para diminuir a classe. É assim, nós sabemos que na nossa classe, como advogados, nós não somos 100% uma classe unida. Isso a gente batalha todos os dias. São poucos. São poucos. Prerrogativa. Só queria dar uma boa notícia aqui, ó. Eu e o Danilo fomos nomeados para a comissão de prerrogativa. Parabéns, seja bem-vindo. Tem que agradecer. E agradecer ao Lucena. Agradecer ao Lucena. No finalzinho, nos bastidores. No finalzinho, o Lucena vem aqui, ele vai dar um. Ele não gosta muito de aparecer. Ele não gosta de aparecer, né? Tem um promotor grande... do Tribunal do Júri excepcional. Promotor não, advogado de defesa do Tribunal do Júri. Mas e promove a justiça. Tem um advogado que todo mundo conhece, tem mais de 30 anos de advocacia, o Mário de Oliveira. Ele diz o seguinte, que a classe do advogado, ele deveria ser unida que nem o motoboy. Pois é. Porque, você cai um motoboy aqui na frente, chega uns 30. Imediatamente. Agora, chega um advogado, tá com um problema com o juiz, o outro colega, ele passa do lado e fala, não é vai comigo. Embora, é. Por quê? Porque amanhã eu vou precisar daquele juiz, ele tem uma causa que tá cuidando minha. E aí, como é que fica? O cara tem medo. Então, a gente tem que ser unido. A questão que você falou do mercantilismo da advocacia, eu entendo que é prudente essa questão de não poder divulgar e tal, porque senão pega uma concorrência desleal. Você pega, por exemplo, todo mundo conhece aqui o maior escritório que tem no Brasil hoje, que é o Nelson Williams. Então você pega o dinheiro que ele queria bancar numa propaganda, é uma concorrência desleal com todos nós. Então eu acho que tem que limitar, sim. Eu sou dessa opinião. Tem que limitar. Agora, estou falando no direito criminal. No direito criminal hoje, qual que é o nosso maior concorrente? É a Defensoria Pública. Então, cara, a pessoa não tem condições, ela vai para a Defensoria Pública. Então nós vamos competir como? Nós vamos competir com o Estado. No cível, não. Tem outros colegas, tem também a Defensoria Pública, mas a demanda restrita, é menos. Né? Porque se o camarada hoje vai preso, ele não precisa ter um advogado, né? Ele não precisa provar também que você tem condições ou não. Não, acabou. A Defensoria Pública já está. E se o advogado não chega a obrigação do Estado dar fornecer. Entendeu? Então a concorrência é muito desleal nessa parte criminal. Pegando o gancho aí dos alarmes, né? Ou do alarmismo. Sim. Pelo que eu tenho estudado, viu, Pedro? E aí é uma coisa que a gente precisa ficar atento, precisa ficar antenado. Eu, hoje, ouso dizer que em 2030 a IA não vai substituir o advogado. Não vai. Nem 2018. Só que hoje eu ouso dizer que jazinho, um advogado que não dominar a inteligência artificial vai ser substituído por um advogado que domina a inteligência artificial, que é a seleção natural. Sem dúvida. Tá? É a seleção natural. Quando a gente fala nessa questão da mercantilização da advocacia, é um assunto que me traz muito apreço para a gente imaginar o seguinte. Tá? O que é mercantilizar a advocacia? O que é, por exemplo, trazer à tona demandas predatórias? Recentemente, o CNJ fez soltar um circular para identificar os possíveis advogados que estavam trazendo demanda predatória. Isso é um assinte à nossa classe. Sim. E eu vou dizer por quê. Claro. Quem é que tem a capacidade para dizer que você não tem direito a ter direito? Sim. Ou seja,
uma coisa é o cara que vai lá... Nem previsão na Constituição. Uma coisa é o cara que vai lá, falsifica a procuração, aí ele vai responder nos termos da lei. Sim. Ele não é advogado, é Não é bandido. Entendeu? bandido. É bandido. Né? Então, foi lá, provou que ele falsificou, que ele vai responder nos termos da lei. Agora, quem é que vai dizer que você não tem direito a ter direito? É o juiz, mas é quando ele julga o mérito. E não quando se caça as bruxas para dizer Não o seguinte, preliminarmente, não, isso é uma demanda predatória. Então, Só porque você entrou com 100 demanda e é predatório. O que é, na minha visão, uma questão que a gente precisa analisar enquanto classe. Tá? E aí, volto a dizer, esse podcast é destinado a trazer um juridiquês às avessas. Né? É trazer informação com qualidade, simplicidade para sociedade. Falar a língua do povo. Mas é importante que se diga também o que nós, advogados, sofremos nas barras dos tribunais. Né? Ó, tem uma piada. Desculpa, deixar claro pro cidadão que não é fácil, não. Tem uma piada, que não é tão piada assim, tá? Eu acho que eu nem posso contar aqui. Conta. Vai, fala, conta. Os caras que falam o seguinte, ó, mano, juiz não gosta de advogado, promotor não gosta de advogado, advogado não gosta de advogado. O único que gosta é a sua mãe. Entendeu? E às vezes tem umas mães que não gostam. Só a sua mãe. E porque mãe só tem uma. Mas tem sogra que gosta. Tá? Né? Tem sogra que gosta, não é? Entendeu? Né, Pedro? Então, quando a gente faz isso em tom até, é uma brincadeira respeitosa, tá? Porque o advogado sofre muito. E quando eu digo que há uma questão aqui, não é do muro das lamentações, não. É porque, por exemplo, a gente está aqui com o primo que é da comissão de prerrogativa. A gente está aqui com o Pedro, que é especialista em direito empresarial e direito tributário. Está aqui com o Danilo, que é especialista em direito do consumidor. Eu ouso navegar no direito das licitações ou no direito administrativo. Então, toda a área que a gente, lógico, vai ter os espinhos, mas também tem os seus bônus. E quando o primo faz essa referência de que concorreremos com o Estado, que é a questão da defensoria, faz com muita propriedade. Sim. Por quê? Porque se você hoje não precisa declarar ou comprovar que não tem capacidade digital, o Estado vai lá e te fornece um defensor público, tá? Por quê? Porque você não tem, aspas, condições de arcar com um advogado particular. E nessa perspectiva, o que eu vejo? Hoje, a gente está aqui com esse espaço para discutir, por exemplo, as tendências, né, da advocacia para 2024, trazer uma informação de qualidade para a nossa audiência. Primo, que tendência que você vê aí, por exemplo, de áreas que estão sendo... não vou nem falar em reforma, né? Por exemplo, não vou falar da reforma tributária, não, porque isso aí a gente poderia ficar aqui 6, 7 dias úteis só falando de uma pequena fração da reforma tributária. Aliás, eu aqui acredito que o direito tributário é para poucos, porque eu vejo que a gente vive um verdadeiro manicômio tributário. Todo dia né? Todo dia muda, então eu fico imaginando até o próprio auditor fiscal, quer seja ele federal, quer seja ele municipal, estadual, como é que ele fica atualizado. Você fala com propriedade isso daí, até interessante, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, um cliente meu. No posto fiscal, num determinado posto fiscal aqui da capital, teve uma ordem de serviço em face de uma cliente minha com sonegação R$1 milhão e poucos. Quando eu fui com o contador ao posto fiscal, nós fomos falar com o responsável pelo processo e o responsável falava, olha, mas isso é uma questão de substituição tributária. Falei, ok, com quem que eu tenho que falar? Olha, você vai falar com um departamento ali, que é um colega meu, que inclusive ele acabou de fazer um curso, dado pela Secretaria da Fazenda, e ele está especialista na matéria. Falei, ótimo. Então a gente vai... me resolver, né? Claro, então a gente vai direto à pessoa. Né? E eu me autodeclaro leigo nessa questão. Mas na hora que eu comecei a falar com o nosso amigo servidor, ele sabia menos do que eu. Tá? É triste, a gente dá risada, mas é triste. E aí, o que acontece? Voltamos ao chefe, e o chefe também não sabia de nada. E aí tivemos que dar uma solução ali mesmo, administrativa, que nem eles tinham como fazer. E aí nós apresentamos uma solução para resolver o problema. Então hoje é triste a gente vê que, em que pese termos atualizações diárias, atualizações mensais, a legislação ela é muito renovatória,
Mas nós não temos gente preparada para isso. Por isso que, tanto eu faço uma equiparação nessa questão, tanto na esfera tributária, como até na esfera criminal, em alguns determinados pontos, e consegue-se trabalhar nas brechas, quem realmente consegue trabalhar essas brechas, e consegue minimizar os problemas para o cliente. Só que aí tem que ter essa especialidade, tem que ter esse feeling, essa busca. Ô Pedro, mas nessa situação do tributário, eu acho que vai de encontro a uma situação que a gente muito... é bem complexa, porque assim, quando a gente começa a se adaptar com aquela norma, muda. Aí vem outra. Mas vem por quê? Por ajustes políticos. Né? Sim, mas, Então, mas se você reparar, é engraçado. Ela vem de uma forma, em determinado momento ela altera, justo. Em determinado momento ela altera de novo para voltar à fase inicial. Justamente. Por quê? Porque eu acho que é uma tentativa de fazer, vamos lá, aprovar um projeto de lei, justificar o serviço público, justo. E não deu certo, volta de novo. Ou seja, desculpem os parlamentares que estiverem vendo isso aqui, acho que às vezes nem o próprio parlamentar sabe o que está fazendo nessa questão. Desculpa, não sei. E aí nós temos esse problema. E aí nós vamos o quê? O tributarista adora. Prescrição intercorrente. É maravilhoso. Mas é justo. Sim. É justo. Agora, quem não pode sofrer com esses desajustes tributários é o contribuinte. Claro que a prescrição é maravilhosa. E tem que ser usada. Tem que ser usada. E falando em prescrição, que é o digamos assim, é o carro-chefe do advogado tributarista, então a gente tem que elucidar aquela decisão do STF que falou que não prescreve as questões tributárias lá. E aí, o que você acha disso daí, Pedro? Mas aí, vamos lá. Nós temos uma decisão determinando. Só que alteraram o Código, a Constituição Federal? Houve uma emenda constitucional que alterou na questão da prescrição do 174? Não. Do CTN? Mudaram alguma coisa? Não. Então vamos pela lei. Ok? Então vamos pela lei. Até mesmo porque não vai chegar todas as demandas lá no STF. Claro. Então vamos pela lei. E temos como brigar. Aí nós somos especialistas na matéria para brigar em favor dos interesses dos nossos clientes. É isso aí. Mas desculpa lhe cortar. Não. Você é meu convidado. Não, que isso. Não sei porque ele falou que não ia falar muito, hein? Não, é que passou a dor de cabeça. Ah, bom, tá vendo? Tá tão gostoso. Você precisava conversar. Isso aí. Sabe aquelas pessoas que precisam desabafar? Olha, eu tô com... Quer sentar aqui? Não, chora. Mas na área criminal, que você fala de evolução e tal, eu estou dizendo na área que eu atuo. Semana passada, só para elucidar, a OAB, nós conseguimos, até olhei agora a televisão, o que acontece? Nós tínhamos no tribunal do júri, né? Todo mundo ficou moderno, né? A questão de tudo digitalizado, né? A gente não tinha a ferramenta que era uma simples televisão. Então, por exemplo, o Ministério Público usava a televisão para mostrar para os jurados, mostrar tudo. E nós, advogados, não tínhamos isso no tribunal do júri. E agora, recentemente, até com uma iniciativa do Dr. Lucena, que brigou e tal... Sempre o Dr. Lucena, sempre. Conseguimos o quê? Que a OAB comprasse 13 televisões, maior do que o Ministério Público. 50 polegadas, 50 polegadas, para colocar no tribunal. Então, o que ele fez? Para que a paridade das armas fosse efetiva. Exatamente pra isso. Ficar perfeito. Igual. Aí, o que eles fizeram? O Wi-Fi. No tribunal, você não conseguia. Aí eles fizeram um acordo com a Vivo, alguma outra operadora, instalaram o Wi-Fi. Então, quando chegar agora a fazer o júri, você vai ter o seu Wi-Fi, vai ter a sua televisão. Então, agora ficou perfeito. Aí você fala, mas não vai acabar o advogado? Não, nós estamos colocando ferramenta para ajudar o advogado. É a mesma coisa da inteligência artificial. Isso. É uma ferramenta poderosa para ajudar o advogado. Claro, agora, claro, eu não vou dizer que não vai ter colegas advogados que vai pegar o papel, vai imprimir todo o processo foto, vai dizer, e vai levar para o jurado, olha, tá aqui, eu prefiro o papel. Não, mas aqui, abre aqui, tá mais fácil. Mas eles vão preferir o papel. Sim. E aí eu falo no direito criminal, né, quando a gente fala de delegacia ou de acompanhar um cliente, a opinião pública fala, mas aquele advogado é o advogado que defende o bandido, ele é o bandido. Confunde muito, né? Confunde, nós estamos lá para defender o direito, não o fato, não o que o cara cometeu, certo? Mas você sabia que as pessoas falam isso porque enquanto elas não são
acusadas. É verdade. Porque a partir do momento em que ela sente na pele que precisa de um que Aí precisa de um muda, advogado né? criminalista, Aí né? muda. Então torce para não precisar do advogado criminalista. Mas Sim. você quer uma situação pior? Isso é uma questão do preconceito e do pré-julgamento. É, Sim. Mas isso é do ser humano. um ser humano. Não, mas Nós somos assim. o promotor, ele fala isso no tribunal do júri, ele fala para o advogado, doutor, quem está pagando seus honorários, quem está fazendo isso, ele começa a criticar o advogado. E o único que precisa, que quando for réu, ele vai precisar contratar um advogado. Ele não pode contratar um membro do Ministério Público para defendê-lo. No final desse episódio eu vou pedir para cada um, é até surpresa, né? Mas eu vou pedir para cada um citar um livro. Tem um livro muito massa que são as 108 estratagemas de Schopenhauer. Quando ele vai atacar, ao invés dele atacar o tema, ele ataca o mensageiro. Sim. Essa é uma das estratégias mais antigas que o Schopenhauer já ensinava. Ao invés de ser, por exemplo, assim, cometeu o crime, eu vou provar, supondo que eu fosse promotor, eu vou provar que você cometeu o crime. Sim. Só que eu não tenho a prova do crime, o que eu vou fazer? Eu vou atacar o mensageiro. Sim. Quem que é o mensageiro? É o defensor, é o advogado defensor daquele que supostamente cometeu o crime. Eu falo, o cliente chega no escritório, assim, doutor, estão dizendo isso. Não, estão dizendo, você não fez nada disso. E a inovação que você fala na questão, eu acho que isso é muito importante, esse instituto, que é a investigação defensiva. Hoje, muitas pessoas leigas não sabem. Então, quando o cara vai numa delegacia, o cara ou ele é preso, ou então ele vai ser averiguado, alguma coisa nesse sentido, até mesmo ou o acusado ou a vítima. O cara não sabe que hoje ele tem uma investigação defensiva que ele pode usar meios próprios, com o advogado, contratar peritos particulares para mostrar o andamento, que de repente nem sempre a polícia está com ferramenta suficiente para investigar. Então, a parte que está sendo acusada ou a vítima pode contratar para poder apresentar isso. Isso é muito importante. E outra coisa também, né, primo? O cidadão, a maioria acha que o advogado criminalista é só para o bandido, digamos assim, né? Não. Para a pessoa que está sendo acusada do crime. Pode ser assistente de acusação. Mas não, a gente pode também, como vítima, Sim, claro. né? E ter o auxílio do advogado criminalista, inclusive, é o melhor. Assistente de acusação serve bastante para isso. É melhor, né? Sim. Ser um advogado criminalista que um empresarial e ir lá fazer a defesa do... O único problema que eu faço uma observação é que o ruim é quando o assistente de acusação ele quer tomar o lugar do promotor de justiça. Aí cuidado. Mas cuidado. aí no calor das emoções. Eu já tive uma situação aí dessa. É diferente. Lá. O promotor de justiça falava menos que o assistente de acusação. Eu tive um júri com um colega em Mariporã que o promotor tinha acabado de passar no concurso. Aí ele começou a ler o livro pro jurado. E aí eu estava com um amigo, o doutor da Milton, e eu falei para ele, eu chamei no canto e falei, olha, nós vamos perder esse júri como assistente de acusação. Porque o promotor tá lendo, o jurado estava quase dormindo. Eu falei para ele, derrubo, vamos lá, vamos brigar, né? Cara, o cara lia artigo de lei, cara. Pô, como é que você vai ler para uma pessoa leiga, sabe, da sociedade, você vai ler o código, cara? Como é que você vai entender o que está escrito? O cara vai dormir, o cara não tá nem aí. Aí eu falei para ele, precisa levantar. Cara, a primeira coisa que ele é grande, a primeira coisa que ele já começou a falar alto, o cara já começaram a abrir o olho e falou, opa, peraí, agora eu vou prestar atenção. E aí foi legal, legal no sentido, não é legal, não é? No tribunal do júri, porque envolve um homicídio, né? Mas conseguimos fazer justiça, a pessoa foi condenada, foi provada. Aí o promotor falou, ainda bem que o senhor entrou, porque eu tava meio perdido, até que ele foi honesto, dizendo no sentido humilde, né? Eu tava meio perdido, ainda bem que o senhor conseguiu. Mas é legal, a gente tem... Ô primo, você falou uma coisa interessante aqui, e que eu acho que pouca gente da sociedade, ou uma sociedade que precisa dessa informação não a tem, é essa questão da investigação defensiva. Sim. Se você puder explicar um pouco melhor para a nossa audiência que está aqui nos acompanhando, e muito obrigado pela audiência que está acompanhando hoje aqui, porque sem vocês esse programa aqui não tem sentido. Sim. Então, a investigação defensiva é um instituto novo, né? Mais recente, então não são todos os advogados que usam disso. Agora, claro, não são todos os clientes que têm condições financeiras para arcar com isso, né? Então, por exemplo, você pega uma cena de um homicídio, o cara vai fazer, a polícia vai fazer
Esqueci o nome agora. Reconstituição. Reconstrução. Então, você vai fazer uma reconstrução. Aí isso são os termos da polícia. Você pode contratar um perito, certo? Para acompanhar, para fazer a perícia dele também em particular. Você entendeu? Então isso é muito importante. Então, Deu autonomia. então você pode... Então hoje o advogado, quando você vai numa delegacia, quando você vai fazer alguns pedidos para o delegado, nós temos um artigo 7º, se eu não me engano, do Estatuto, artigo inciso 21, que dá o direito de você acompanhar todos os atos e ainda você fazer quesitos. Então, antigamente, você não podia fazer algumas perguntas. Hoje pode. Então, isso é o avanço da advocacia. Isso é o caminho, né? Que a gente pode... É uma ferramenta que pode ser usada. E aí a gente para naquela questão de prerrogativa. Será que os seus ouvintes sabem o que é prerrogativa? Sabem o que acontece? Conta para eles. Conta para eles. Conta um pouquinho. Olha, o doutor Pedro, acho que todos agora vocês fazem parte. Agora a gente né? faz parte. Ó, prerrogativa. Hein? Prerrogativa. Nós estamos ali com o doutor Luciano, que é o professor. Doutor Luciano, prerrogativa. Professor. Hein? Bora. Eu tô nas Bora defender a advocacia. Claro, eu estou na prerrogativa há 17 anos. Né? Então a gente já acompanha. É o menino. E aí eu digo o seguinte: as prerrogativas não é do advogado, é do cliente. Porque se você está numa delegacia, tô dando exemplo de delegacia porque é na área que eu atuo. É o dia a dia, mas né? qualquer lugar. Se você está numa audiência civil ou qualquer outra, ou até mesmo numa briga de condomínio, certo? Você está lá, você está se representando o seu cliente e a outra parte não sabe o que está falando, está interrompendo, está atrapalhando, não deixando o advogado trabalhar, você não está ferindo o advogado, e sim o seu cliente, que não pode ter voz. Você está tolhendo a voz do seu cliente. Você está impedindo o livre exercício ou exercício pleno. Perfeito. Então você imagina você numa delegacia, eu já vi casos que o advogado chegou para atender o cliente, que o cliente foi detido, e o advogado ficou detido. Os caras ficaram na mesma cela. Eu acompanhei, ficou os dois na mesma cela. E aí eu tive que até lá, um cara falou assim, o cliente ficou para falar: doutor, se o meu advogado foi preso, você imagina o que vai acontecer comigo? O cara ficou apavorado. Pois é. O Estado é muito cruel. Muito cruel. E aí o Estado pesa a mão. Ele não pesa a mão só no cliente, ele ameaça. Sim. Ele pesa a mão no advogado para dizer, ó, o que eu fiz com o teu advogado? Ele intimida. Mas agora com a lei de abuso de autoridade mudou bastante. Mudou bastante. Mas ainda continua. Ontem, só um detalhe, ontem eu fui acompanhar uma ocorrência de prerrogativa, que não era causa de prerrogativa, foi uma causa de violência doméstica, e eu estava acompanhando, e aí a gente fica naquela situação. Você imagina, a advogada se envolveu com um cliente, passou a ter uma relação, uma união estável, aí teve uma violência doméstica, e aí você imagina, ela até brincou e falou, pô, será que eu sou obrigado a mandar um e-mail para ele dizendo que eu não vou mais? Eu falei, não, doutora, só tem o BO, a senhora foi agredida, a senhora já não precisa mais advogar para ele. E ela não sabia o que estava fazendo. Aí eu acompanhei, que não era caso de prerrogativa, mas eu fui acionado, eu falei, vou até lá, porque ela estava sendo ameaçada pelo cliente, entendeu? Aí o que aconteceu? Num certo momento ela pediu a protetiva, que isso é o direito dela, né? E o escrivão não tinha colocado. Então, você vê, ela estava sem advogado, estava se defendendo, causa própria. Eu estava lá pelas prerrogativas, e eu comecei a ler o depoimento dela. E estava escrito, não quis ou abrir mão da medida protetiva. Eu falei para o escrivão, opa, não é isso não. Né, doutor? A senhora quer a protetiva? Não, eu quero a protetiva. Aí ele teve que mudar tudo, fazer tudo novo. Então você imagina, se pega um advogado recém-formado, não quer dizer que o recém-formado não sabe, mas tem que estar antenado com tudo isso. Vivo, né? Sim. E a cliente, você vê, ela é advogada, mas ela não se atentou, ela leu e estava assinando. Justamente nesse momento, parênteses, é importante você, nesse momento, tá acompanhado com outro advogado, Sim. mesmo sendo advogado. Sim. O advogado que advoga em causa própria não sabe o que tá cliente fazendo. tolo que tem. É verdade. Essa frase não é minha. Essa frase já foi cunhada por alguém no passado. Fica Só que cego. você fica cego porque você não pensa com o racional. Não, é emocional. Você pensa com o fígado. Mas Verdade. Ao invés de você pensar com a razão, fica ceguinho. você fica cego. Mas fazer só uma observação, se vocês entenderem,
nessa mensagem do primo, deixa claro que ele não foi representando as prerrogativas. E é muito legal isso, porque ele foi representando o coleguismo. Sim. Ok? Porque não Ele era caso foi Porque aí a representando. gente volta na nossa fala inicial, né? Exatamente. A nossa união. Exatamente. Como é que a gente pode Sim, fortalecer? Porque muitas das vezes a gente não repara, mas muitas das vezes, de forma intencional, de forma indireta, nós ajudamos o colega. Sim. Só que em determinados pontos a gente vai para uma audiência e muitas das vezes somos ofendidos por colegas Pois é. que abraçam a causa como se fosse deles, com ditadura, um autoritarismo, uma agressividade, como se tivesse que derrubar o advogado. Gente, não é assim. A advocacia, pelo menos eu penso assim, quando eu entrei para a advocacia, foi na ideia da parceria. Sim. Danilo está aqui, não me deixa mentir. Parceria, quando se falava da fusão do Itaú com o Unibanco, quando se falava da fusão do Banespa, não sei mais o que. Ou seja, isso já era uma ideia de que até os grandes se uniam em prol de um resultado. Ninguém ganha sozinho, E né? por que não os Sim. advogados? Agora, a gente fica abismado, isso é a realidade, não é uma conduta que eu tomo. O primo, conheço ele também não, o Danilo também conheço, creio que não toma também. A gente não vai pelo tapa. Recebemos um tapa e damos 2 tapas. Não, a gente tenta amenizar o negócio e resolver a situação. Só que tem isso que é importante falar isso, porque é tão revoltante nos dias de hoje, ainda na advocacia, porque é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não adianta sermos colegas, advogados e advogadas, sermos colegas, brincar um com o outro, dar risada um com o outro, só em festas da OAB. Ok? Não adianta. Eu não conheço você, mas quero conhecer, belezinha. Terminou a festa. Terminou a festa, Passa lá em casa. viramos inimigos. E, assim, não passa lá em adianta. casa, mas não dá o endereço. É igual A carioca, advocacia. carioca faz isso, né? Passa lá em casa, vai lá e não sei, você que tá falando. Por minha conta. A advocacia, eu vejo que ela está tão desvalorizada. Que vários cariocas fazem isso. Eu comigo, vejo que ela fizeram está isso tão comigo. desvalorizada por culpa do próprio advogado. Classe Ele acha que não, ele acha que nós somos concorrentes, nós vamos Não pegar somos. o cliente, não dá. Somos. Ontem na delegacia, a advogada do rapaz passou do meu lado e nem sequer cumprimentou. Cara, nós estamos... Posso só contar uma situação que Claro. aconteceu comigo? E depois aqui vocês deixam no comentário, se tiver algum advogado assistindo, depois coloca no chat ou deixa no comentário se já aconteceu com você. De chegar numa audiência, eu, Túlio Silveira, fui para uma audiência trabalhista, cheguei na audiência, sentei. Doutor, eu representava o empregador, o reclamado. Eu fiz e faço hoje muito trabalhista em empresa, né? Empregador, defesa. Né? Faço bastante. Eu faço menos reclamante, mas também estamos à disposição. Quem precisar é só Claro. mandar um WhatsApp. E aí eu não estou fazendo propaganda irregular, não, tá? Estou só comentando aqui o que eu faço. E aí, nessa audiência, terminou a audiência, né? Não teve acordo, porque era uma inicial, porque ela não foi una, né? Ela foi inicial, Redesigna para outra data. Né? Aí eu cheguei na audiência e tal. Doutor, tem acordo? Tem. Sempre. Fiz uma proposta justa. Sim. Mas, gente, é uma proposta assim, que se você chamar o juiz aqui hoje para ele dar esse depoimento, ele vai dizer, puxa, essa proposta era mais do que justa, porque é acordo. Acordo. Né? Aí o reclamante, não, já se viu, eu quero que a empresa se exploda, que não sei o quê, tá bom. Terminou a audiência, tá? Terminou a audiência. Eu levantei e cumprimentei o advogado do reclamante, saímos conversando e tal, não sei o quê. Aí o advogado do reclamante falou assim, não vou poder conversar muito com você, senão o meu cliente vai achar que a gente está combinando alguma coisa. Ou seja, o próprio advogado É isso mesmo. se presta a esse papel. Gente, a gente defende o direito. A gente defende a causa, mas a gente não se mistura com a causa. E aí, com todo respeito, e quero que fique bem claro isso, porque eu não sou o inimigo ex-adverso. Sim. Eu sou apenas o advogado ex-adverso, ou advogado
do outro lado e Eu acho não que é o legal advogado passar isso, viu, Túlio? e não o advogado. Sim. Agora sim, primo, tô aqui conversando contigo e a gente tem a feliz coincidência de se deparar numa audiência criminal onde você é assistente de acusação e eu sou a defesa. Eu vou empreender todos os meios admitidos em direito para defender, você vai empreender todos os meios admitidos Sim. para acusar, dentro da lealdade processual que se espera. Terminou, a gente vai sair e vai conversar. Sim. Mas acontece isso com é o promotor. Com o promotor, com o juiz. O juiz, isso é muito interessante você trazer em pauta, até mesmo pelo nosso projeto aqui, tem essa finalidade, né, de levar ao Esclarecer, leigo, né? esclarecer esses bastidores Sim. aqui, né? O dia a dia nosso também. Não só trazer com relação a casos específicos, mas trazer para o cidadão, para o consumidor final, que é isso. O advogado não é o seu Inimigo. extensor Extensor, isso aí. que tem que ser inimigo da outra parte, do advogado da outra parte. Não. Ele vai te defender. Ele vai te defender sem- sendo amigo ou inimigo da outra parte. E outra, melhor ainda quando ele é amigo. Porque a situação fica um respeito mútuo, sabe? Fica leal, fica uma disputa leal. Porque quando você tem duas pessoas, dois advogados, que estão de forma já definida ali, que são inimigos, vai minar o processo. Sim, claro. Vai trazer problema pro processo. Gera prejuízo para as duas partes. Vai gerar prejuízo para as outras Gera partes. prejuízo para Mas as duas isso partes. acontece, por exemplo, em delegacia. Por exemplo, o cliente, você está lá, né? Eu digo, o cliente passa e o advogado e a delegacia continua. É. Sim. Fica, então eu vou ter que ir lá no outro dia conversar com o delegado, explicar do outro caso, Do de um outro outro caso. cliente. Então eu não posso brigar com aquele delegado por E nem conta ele desse com você. cliente, porque no dia seguinte eu vou voltar com outro cliente lá. Então eu não posso, não é meu inimigo. Não é Justo. meu inimigo. E ele também tem que entender Sim, isso. sim, claro, porque a gente nós estamos lá. Agora, o cliente fala, mas o doutor, mas ele me prendeu. Se ele te prendeu, porque algum motivo teve. Algum motivo teve, entendeu? Vamos- Então vamos nós analisar, nós né? vamos lutar pro seu direito agora. E é assim, né? Pô, doutor, o senhor não está acreditando em mim. Eu digo que o pior inimigo do advogado é o cliente. É. O Pois cliente é é. o pior inimigo do Pois é. advogado. Então, Entendeu? ele não fala a verdade e aí depois você fica surpreendido. Ó, primo, eu já recusei cliente em audiência. Na audiência, quando o cliente chega, eu te contei do bastidor, Isso. eu te contei. Quando o cliente, na audiência, ele chegou e descaradamente mentiu para mim, meu cliente, Quebrou-se. quebrou o cabo mais seguro que se espera da relação cliente-advogado, que é a confiança. Confiança. Doutor, o senhor não pode renunciar. Eu falei assim, Posso e não, devo. Não só posso como devo. estou fazendo. Não, mas e agora? Eu falei, não, o juiz está aí, vai nomear um defensor dativo para você. O que é defensor dativo, Pedro? Explica aí, pessoal. É aquele cara que está à disposição do juízo para defender quando a parte não tem advogado constituído. Em resumo, é aquele advogado que está passando Que no fica corredor. lá no corredor, fala, E é aí, você, é você. você, Não, mas vem não cá. fui eu, não fui eu. Aí sai correndo pelo corredor e o cara pesca Pega, Ou e seja, traz. Pedro, doutor Pedro, sempre o cidadão vai ter condições de ser Sempre, defendido. porque isso está na Constituição Federal. Isso aí está escrito lá. Entendeu? E todo cidadão tem que ter conhecimento do básico da Constituição Federal. Porque tem aquele Isso é cidadão que vai lá no juizado, por exemplo, e aí chega a empresa lá, a empresa grande chega com 2 advogados e ele fica sem advogado, ele já fica assustado. Claro, fica. Mas aí É, Mas como que funciona? quem mandou não contratar advogado para ir para audiência? Não, mas não é assim, doutor. Não é assim. Não fala assim. Mas Ó, ele vai ter, a ele vai gente- ter só representação. Vai, só lógico fazer um que vai, parênteses lógico aqui que de vai. novo. A gente só tá dando uma risada que é o nervoso pra lógico não que vai. chorar. É. Porque a pessoa deve ir acompanhada. Uma coisa aqui, assim, e aí eu vou fazer só uma crítica à questão acerca do juizado, tá? E não é classismo, não é... Ainda bem que você vai fazer uma só. Porque eu faria mais, mas vamos só com essas suas. Uma. Eu vou só fazer o seguinte, né? Por que eu preciso falar isso? Para fazer um gancho, que eu preciso muito ver a opinião de vocês sobre o processo de judicialização que a gente vem sofrendo ao longo desse tempo, né? Por exemplo, tirando muitas coisas do judiciário e levando por exemplo, o cartório, né? Porque eu acho que, por um lado, é interessante, onde você, aspas, tem uma agilidade processual,
E por outro lado, você tem, aspas, uma reserva de mercado que é muito perigosa. Tá? Mas isso é uma opinião minha, né? Então, Sim. a gente levanta aqui só para uma discussão e uma reflexão. Agora, quando a gente fala de juizado, e aí o Danilo trouxe um exemplo sensacional. Eu chego lá, indivíduo, chego lá, eu cheguei no balcão e falei assim, olha, aconteceu isso, Não isso, precisa isso, de não advogado, precisa de vou lá, advogado. abro a Vou lá, abro a reclamação. reclamação no juizado, vem cá, chama... E uma folha eles fazem né? a petição. E uma folha eles fazem a petição, né? Parece uma certidão de... 2 parágrafos. É verdade. Parece uma certidão de dívida ativa, né? É uma folha, que é a petição Ou um inicial, recurso administrativo. 2 negócio parágrafos assim. para exercer o direito daquele que procura o judiciário. Aí a pergunta que eu faço aqui é o seguinte, isso é justo? Mais que justo, a pergunta, ela cinge-se no seguinte sentido. Tudo bem, se até 20 salários, ou até 40, e eu não vou entrar no mérito da discussão se quem for com defesa acima de 40 vai ter advogado ou não vai ter advogado. A pergunta é, quem está lá no balcão recebendo essa reclamação está preparado para ouvir como nós estamos preparados? Ouvir, até ele vai ouvir, ô Túlio. Porém, ele não vai aplicar. Mas eu acho que aquele é padrão, Então, né? Ele vai tem um ouvir padrão. como qualquer um vai não, ouvir. não. Eu acho que ele tem um Não padrão. tem, não, eu tem, penso não. assim, olha, eu já Não. peguei Aí um... é que está o Então, mas problema. eu Não é que ele posso tem um falar padrão, com- ele não tem padrão. Aí que é o problema. Eu posso já fa- percebi, desculpa lhe cortar, eu já percebi que, eu não sei, eu não faço a parte do civil, mas eu já percebi alguns casos que eu já analisei, que a rapidez, por exemplo, se você entra no juizado a especial, rapidez juizado é uma especial coisa. e você pede todo o trâmite normal, demora muito mais para sair o mandado, para poder intimar. Agora, quando a pessoa vai lá no balcão, o escrevente anota numa folha só a petição e distribui aquele trâmite, é muito mais rápido do que com o advogado. Então, isso chama atenção. Porque qual é a diferença? Ele está entrando com o advogado e sem o advogado. Por que o funcionário ele faz naquele que não tem advogado mais rápido do que com o advogado? Funcionário da onde? Na trabalhista? Não. Foi no juizado. No juizado. Eu vi casos que Aí eu vou ser bem sincero, como eu estou sendo sincero, eu nunca medi. Eu nunca fiz essa- fiz Eu isso. também eu nunca fiz isso medi, porque, não. porque era um parente. Eu falei pra ele, olha, tava no interior, eu falei, faça isso, vai lá no fórum, era um problema de consumidor, eu falei, vai lá no fórum e faz isso. E eu tinha um processo dele do mesma coisa, de uma outra situação, que é um compadre, e eu fiz, né, no juizado. O tempo para sair a intimação, para fazer o mandado, foi muito rápido, quando ele foi sozinho, do que quando ele estava comigo. Mas aí é bacana aí eu pegar falo, isso daí. pô, Mas aí foi mesmo fórum? Se foi o mesmo fórum- do interior. Então, mas aí tem que aplicar, tem que dar essa informação para a corregedoria Mas aí para poder na correição. Trabalharia esse fórum, É. no caso aqui, trabalhou contra o advogado. Com certeza, Sim, então, mas por isso tem que então, mencionar isso. Mas pra eu acho que correição. isso, então, e como eu não faço na parte civil, Mas não isso tem não porquê. é normal. Não, Não acontece é, isso. não é. Não Não é. tem o porquê. Não tem o porquê. Eu achei isso eu muito não vou estranho. dizer que Se não isso está acontece, porque eu nunca acontecendo, medi, tá? não, mas se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada e deve ser Mas vocês já suscitado se atentaram a isso? para correição. Não, porque... Eu nunca... mas- Entendeu? Se atentar Sim, a não, mas agilidade agora de eu fazer entendi a tua um lógica. mandado. Por exemplo, Entendi. Eu entendi. o cara sentar lá e preparar um mandado Entendi. naquele cara que foi sem advogado até os 60 salários mínimos, do que aquele Ele cara beneficia, que entrou ele beneficia o cidadão que vai sem Sim, advogado sim. e não o cidadão que está com advogado. Mas agora eu vou dar um exemplo na questão do juizado especial. Eu tive um cliente, teve um acidente de veículo, de carro, com... e ele foi por conta própria no juizado, Sim. aqui na cidade de Guarulhos. A questão da velocidade não foi tão veloz. Perfeito. Me indicaram, Até porque veio foi até acidente mim... de trânsito, né? Brincadeira. Não faz Corta. Ah, não dá pra cortar porque é ao vivo. Brincadeira. Daqui ao vivo. Puta, vai dar corte depois. Vai dar corte depois. Não dá pra cortar agora, mas vai dar corte depois. E aí o que acontece? Esse camarada veio para mim, eu preferi, falei para o meu cliente, vamos cancelar esse processo, vamos desistir do processo do juizado especial, até porque, lá está, não dá a aplicação correta da lei, o que ele pode ou não pode. A própria reclamação do juizado especial estava
fazia, tinha um pedido e o camarada tinha direito a 3. É isso mesmo. Ok? Entendi. Aí eu preferi, falei para o cliente, chamei, olha, o que o senhor fez, eu entendi, lhe atenderia imediatamente a uma necessidade, que era o conserto do veículo, mas o senhor tem direito a muito mais. Por quê? Porque ele usava o veículo para trabalhar, então nós tínhamos o lucro cessante, Sim. ou seja, vários outros fatores que poderiam ser trabalhados. Perfeito. Entendi. Cancelei, termo bonitinho que o cliente assinou, cancelei e entramos no comum. Nem entrei mais no juizado especial. Perfeito. Por quê? Porque tinha que ter, já sabia que ia ter que ter citação por edital, etc, etc, etc. Ou seja, várias coisas que no juizado especial não funciona. Não funciona. Hoje temos uma sentença favorável, temos uma penhora já na conta do devedor e o cliente está felicíssimo. E ele não ia conseguir Isso é da importante. forma que ele fez. Isso é importante, doutor Pedro, porque demonstra, para a gente deixar bem claro pro cidadão, a importância da orientação de um advogado especialista naquela situação que ele está. Claro. Né? Ah, eu quero me aposentar. Procura um advogado especialista em direito previdenciário. Ah, eu tive um problema lá com a minha mulher, tá me acusando na lei de Maria da Penha. Ah, um advogado criminalista que atue nessa área. Sim. Tô com a minha empresa lá, minha empresinha que tem 2, 3 funcionários, tô com um problema. Um advogado de direito empresarial. Claro. Ou seja, né, é melhor antecipar essa situação do que futuramente você ter um problema maior por Você falta fala- de não orientação. Você fala numa palavra que eu adoro de falar. Várias palestras que eu dou, eu sempre uso essa palavra. Planejamento. É isso aí. Eu adoro essa palavra. Planejamento. É uma política que nós não temos tão interiorizada no país. Educação, nós não temos essa Não prática tem essa assim, educação. automática, mas hoje já mudou um pouco, principalmente na área empresarial. Já tem empresários entendendo a necessidade de ter um planejamento empresarial, trabalhista, tributário, etc, etc, etc. Para que ele consiga, até mesmo para ajudar na percepção de como que está a sua empresa. Justo. Não adianta, ele não consegue ter a percepção da sua Ele empresa acha que se tá ele tiver... Ele acha que tá ganhando Constantemente dinheiro, no quando conflito. vai Não, ver, E tá se ele, sem... e se ele estiver em cima, por exemplo, eu falo o seguinte, que se ele está dentro da operação, e ele ali, ele está, e aí eu vou dizer, ele está tão, e aí aspas, tá? Viciado na operação, Sim. que ele não percebe. Não percebe. Não, eu falo para os meus clientes As na falhas parte do empresarial, sistema. principalmente assim, aquele cliente que ele não está nem aí para a parte tributária, não faz um planejamento tributário, não faz um planejamento trabalhista. Aí o que ele tá? Não, quando estourar, a gente vai e defende. Vai lá e olha. Ok, beleza. Mas vamos lá, vamos fazer uma matemática. Matemática é exata, não tem porquê de contar a história. Eu faturo lá 100 mil reais por mês. Ok? Dos 100 mil reais por mês, 60% é para pagar folha, para pagar fornecedor, para pagar isso. Eu fico com 40%. Só que dos 40% não é tudo Prolabore. Ok? Eu fico com 20% do Prolabore. Ok? Fico com 20 mil reais. Aí ele tem a infelicidade de uma funcionária de longa data na empresa entrar com uma ação. E além na ação, ela pede danos morais, ela pede horas extras, ou seja, a ação está lá, 150 mil. 150 mil. Um cara que junta todo mês 20 mil reais vai ter a capacidade de, quando vier uma leva de uma demanda, de uma condenação ou uma penhora de 150 mil reais, não vai fazer diferença no bolso dele? Muito. Nós estamos falando que o cara tira 20 mil por mês. Só que nem sempre ele vai Guardar fazer os um 20 pé de mil. meia, 20, Não. daqui a um ano tem lá 500 mil. Não vai fazer isso. Porque ele já está com a política, ele não fez planejamento para uma coisa e vai fazer planejamento para outra. Pois é. E aí ele vai estar na política, ele vai gastar, a política dele vou gastando, quando acontecer a gente se vira. E aí o importante, o legal é o seguinte, não, mas o meu advogado vai conseguir parcelar, primeiro vai derrubar o valor, vai chegar, dá um acerto lá, doutor, 5 mil reais em 5 parcelas de 1.000. Mas espera aí, o valor da causa é Mas 150. todo mundo faz isso? É 150, como é que eu vou chegar numa audiência de 5 mil reais em 5 parcelas de 1.000? Não dá. De 150 Mas, não vai não. mas
Túlio, é o que acontece. Mas é porque a eu vida é ouvi, como ela é, né? mas é porque É. eu ouvi lá Eu no boteco e assim Não, por e- diante. só para concluir, você falou um negócio de sempre estar acompanhando com o advogado, a questão de delegacia é muito importante, até porque, por conta da lei de abuso de autoridade, a autoridade não pode ouvir o acusado, o suspeito, sem a presença do advogado. Então, o cara que foi levado para a delegacia, ou então ele foi intimado para prestar algum depoimento, sempre é importante a presença do advogado. O cara contrata o advogado, mas só contrata para aquele ato, mas ele vai, entendeu? Porque não tem condições do cara ir sozinho, porque você não sabe o que está tendo do outro lado. Sem dúvida. Sabe, antigamente, claro, não vou generalizar aqui, mas antigamente nós já vimos casos que delegados guardavam o documento na gaveta e depois puxavam e surpreendiam o advogado. Isso a gente sabe, sabe, 10 anos atrás, 15 anos atrás era assim, hoje não mais, né? Não mais. Mas isso é perigoso. Então o cara tá lá, ele não sabe o que fazer, o que falar. Como falar, Aquele meme que os caras brincam, né? Fala, olha, não fala nada até o advogado chegar. Não, e na verdade é De isso fato, é mesmo. isso mesmo. Porque De fato é isso. Só não fala nada até o seu advogado chegar. Não, então isso é importante, essa Porque presença. o cliente tem muito disso, né? Eu quis dizer isso. Na verdade, ele foi lá e se entregou. É. Mas eu quis dizer isso. Não, você já se entregou. Você quer melhor? Não, mas ele é gente boa. Meu amigo. Ele chegou aqui, me deu um café. Deu um cafezinho, deu lá. Falou comigo, me deu um Não, cigarro. nós tivemos um caso igualzinho, lembra? Daquela cliente, nós chegou lá, não, mas o policial foi na minha casa, falou que eu posso ir tranquilo e ser advogado. Eu falei, minha senhora, a senhora não fala nada sem a presença. Não, mas ele conversou, falou que pode conversar, pode contar tudo, e ela tava, sabe, caindo, né? Caindo no sentido de confessar, não é isso, porque ela não cometeu nada. Mas ela falava demais, entendeu? Coisas que não tinha Acaba sentido. Sem sentido. É. E quem tá lá de Mas lá quer ouvir isso. putz, né? é engraçado. A gente, com algumas pessoas, a gente perde tempo e com outras a gente perde a noção do tempo. E o tempo está terminando, porque eu perdi a noção do tempo com vocês aqui. Tá? A gente está chegando no final, mas antes da gente concluir esse episódio, eu já quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui e espero que vocês retornem. Tá? Nós vamos trazer vocês de volta e vamos trazer o Lucena, que só ficou nos bastidores aqui, nos assistindo. Então, Lucena, obrigado aí pelas indicações. Pô, mora no meu coração, não paga aluguel, tá? É isso aí. Agora, para finalizar, a gente sempre pede para que você faça a consideração final em 1 minuto e indique um livro para nossa audiência ter como um livro de cabeceira. Danilo, começa com a indicação e as considerações finais. Vamos lá. Vou dar tempo de você pensar, tá? Eu, como sempre, eu vou começar pelas minhas considerações finais, né? Eu quero aqui agradecer imensamente a essa iniciativa do Dr. Túlio por esse projeto e agradecer aos colegas Dr. Pedro, Dr. Marcelo pela honra e da sua presença de vocês aqui nessa tarde, né? Nesse dia, na verdade, né? Que a gente abrilantou aqui, o papo foi muito bom. O papo foi tão bom que a gente perdeu a hora. Fluiu, perdemos a hora aqui, extrapolamos, mas acredito que você aí do outro lado tenha gostado. E se gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, inscreva-se no canal, fale com o especialista. E ficou com alguma dúvida, coloca lá no chat, né, Túlio? Que a gente vai ter o prazer de estar tirando todas as dúvidas de vocês. Tá certo? Um abraço. Quero deixar também um beijão aqui para minha esposa Fabiana, que é a companheira, parceira, os meus filhos Luiz Augusto e Leonardo, e meu netinho, o Thomas. É isso aí. E o livro é O Mito do Empreendedor. Muito bom. É um livro, um dos livros que eu li, assim, quando eu estava no meu reset, digamos assim, da vida profissional da advocacia, e me fez refletir bastante e me dar uma outra visão de como empreender, de como seguir nesse mercado da advocacia, visando essa não mais advocacia tradicional, digamos assim, como autônomo, mas sim como empresário. Tá certo? Um abraço. Obrigado, viu? Doutor Pedro, eu que te agradeço. Bom, eu repito as palavras do Dr. Danilo, para mim foi uma honra. Danilo é um irmãozão já a longa data aí, já fizemos algumas coisinhas juntos, estamos aí sempre aprendendo um com o outro. Grato pelo convite, Dr. Túlio, é uma honra lhe conhecer, é uma honra agora fazer parte do seu ciclo de amizades. A honra
lhe abraço também no meu ciclo de amizade, são poucas, mas boas, e é isso que é interessante, não adianta muito. O que interessa é a gente boa sempre junto. E agradeço a oportunidade de falar um pouco do nosso dia a dia, né? Para que o público consiga entender um pouco como é que é a vida do advogado, que não é tão fácil assim. Advogado não é só rico, milionário, como todos acham que é. Para ter o dinheiro, para ter o dinheiro, precisamos trabalhar, precisamos ganhar honorários, precisamos contratos assinados. E não tem essa de olhar o processo não, né, Pedro? Não, não tem. Isso olhadinha. Dá uma olhadinha no processo. Isso não é nenhuma questão que está escrito no Código de Ética e Disciplina, mas isso é uma questão moral. Ok? Porque se a gente quer que o nosso colega nos respeite, nós temos que respeitar o nosso colega. Podemos até ver, até o limite de que a gente vê que o processo já está assistido por um colega. Também. A partir daquele momento, passamos a informação. Querida, você tem advogado, se você não sabe o telefone do seu advogado, eu facilito, vou lá no site da OAB, procuro o cadastro, passo para cliente, é cliente que se vê. Não achou o advogado, vá até a OAB, procure, que devem ter alguma outra forma de buscar o advogado. Agora, eu não posso palpitar numa coisa que não fui eu que fiz. Isso é verdade. Ok? Não gostaria que fizesse comigo, então vamos levar ao pé da letra? Não faça aos outros o que não gosta que façam para você. Perfeito. Então, para mim, é uma honra de sempre estar aqui. O livro, eu vou até puxar um pouco o saco desse meu amigo aqui na frente. Eu adorei o livro dele. O empresário consciente, né? É isso aí. Cadê o livro? O empresário consciente, doutor Danilo. Se tiver aí, eu vou fazer até uma selfie com ele. Eu esqueci de trazer o meu exemplar. Olha aqui. O segredo do empresário consciente. Esse livro é fantástico. Primeiro que o autor é fantástico, não tinha como não fazer uma obra fantástica. Obrigado. Então, é um livro que não foi combinado isso aqui. Não foi. Nem trouxe o meu exemplar, então foi algo que eu tinha que falar, porque não só pela amizade que nos une, mas pelo trabalho que você tem feito ao longo desses tempos. Pô, eu ia indicar o mesmo livro, agora eu vou ter que estou mudar. que é armação. Indica duas vezes, indica duas vezes. Pode ter, aqui tem o bizinho. Então, Danilo, você tirou minha sacanagem, eu ia indicar esse livro. Danilo, aqui na frente de todos que estão nos assistindo, eu parabenizo esse trabalho aqui maravilhoso que você fez. E você sabe que estamos juntos. Obrigado. Beleza? Pô, eu ia indicar o mesmo livro. Pode, vai, bis in idem, vai. Não, mas eu vou fazer uma... Agora você explica pra audiência o que é o bis in idem. Pronto, agora eu joguei no teu colo. Vamos lá, pra audiência leiga ou pro leigo. Sem ser. Mas nessa aula ele faltou. Não tem problema não. Pô, não faz isso. Pergunta pra mim não. Tem um estagiário de direito aqui, ele vai falar, pô, eu vou aprender, vai anotar agora, vai anotar errado. Você quer derrubar o convidado? Olha, quando eu fiz isso pra eles... Sabe que isso aqui é um gatilho. Claro. Porque quando ele não está lembrando uma coisa, você joga outro assunto para ele, aí ele vai lembrar do livro. Lembrou rapidinho. Aí, ó, o livro. Não, primeiro de tudo, eu quero agradecer ao convite. É uma honra de participar aqui desse projeto. Muito obrigado, Túlio, Danilo, Pedro. E estamos aqui entre amigos, colegas de trabalho, podemos fazer negócios. Então, isso é importante. Agora, eu ia indicar o livro. Mas primeiro eu vou falar do bis in idem. Basicamente é uma coisa quando a pessoa está sendo acusado do mesmo fato, só que de situações diferentes. Por exemplo, 2 processos com o mesmo fato. Então, basicamente, para o estagiário de direito aí para aprender, é isso daqui. É repetição. E aí eu vou fazer uma provocação. Olha, porque o primo, ele fica escondendo o leite. Ele só para mim. O primo, ele fica escondendo o leite. É verdade. Isso aqui domina o direito penal que você não faz ideia. Que isso. Então ele fica aí com essa humildade Professor, toda. né? Professor. Não, ele fica nessa humildade toda. Aí eu tinha combinado com ele para ele falar assim, não, essa é tão fácil que até o estagiário vai responder. E aí eu devo dizer o seguinte... Eu sei que o seu público é amplo, eu sei que tem advogados, tem estudante, tem pessoas comuns, que não são leigos do direito, e eu digo o seguinte, eu não tenho de família de direito, e eu sempre brigo naquelas brigas de família, de política e tal, e eu digo uma coisa, eu acho que se o cidadão não conhecer da Constituição, não precisa ter outro livro. Eu acho que a Constituição Federal é um livro que todo mundo tinha que ler. É a Bíblia do direito. Não, esquece o direito. Do cidadão, do cidadão, por quê? Porque o cidadão está discutindo com outro político, ele não sabe o que um deputado federal faz. O presidente faz, O cara fala, mas o presidente faz isso, o deputado federal. Mas lê a Constituição, o que está escrito? E mais, é o único que
está lá para nós, advogados, o artigo 133, que nós somos indispensáveis da justiça. Pois é. Então, eu particularmente, pode falar N livros, o seu é excepcional. Agora, a Constituição Federal para o cidadão comum. Isso é a primeira parte. Agora, eu vou puxar um pouquinho para a situação que eu sou suspeito. Eu trabalho nas prerrogativas gratuitamente há anos, certo? Como Lucena, como Pedro, como vocês agora vão fazer parte. E Mas isso a gente não falou para eles. Eles estão pensando que eles vão ganhar dinheiro. Não vai ganhar? Não vai ganhar. E ainda você, pelo contrário, você vai pagar para trabalhar. Então, o que acontece? Eu penso o seguinte, eu sempre quis fazer parte das prerrogativas, que prerrogativa nada mais é ajudar o advogado, né? Do que o Tribunal de Ética. Porque o Tribunal de Ética você basicamente vai julgar o advogado. Deixa eu só complementar o que você falou. As prerrogativas, meu entender, é uma representatividade da palavra coleguismo. Sim, sim. Ok? Sim. E é por isso que eu digo o seguinte, e nas palestras que eu já dei no passado, o do Lucena também participou, eu digo o seguinte para os jovens advogados. O nosso estatuto, ele é um livro de cabeceira. Porque se você não souber o que você pode fazer, o Código Civil, o Código Penal, o Processo Penal não vale de nada, nem a Constituição. Então, se você como advogado, se não estiver na cabeceira lá o estatuto, porque na faculdade a gente aprende o que a gente não pode fazer. E o que você pode. Está lá no estatuto. Então, guarda na cabeceira, chega de manhã, além da sua Bíblia, né, de cada religião, você pega o estatuto e lê, e dizendo o seguinte, olha, mas eu vou ter uma audiência, o que eu posso fazer? Está lá o artigo 7º e todos os incisos, está lá o que você pode fazer. Eu digo mais, nós temos o artigo 6º que fala que no hierarquia entre juiz, promotor e advogado, isso é só no papel, mas seria lindo se isso fosse verdade. Se eu pudesse entrar num fórum armado, né, e não passar no detector de metal, que nem passa o promotor. Ou se eu pudesse subir no elevador privativo. Mas isso é só no papel. Isso poder pode. Em Foi falar que foi engano. Pode, só não deve, né? Em 2030, quem sabe isso pode acontecer. Mas enfim, eu acho poder não pode, poder pode, mas não deve. Não deve. Eu acho o seguinte, a Constituição, pro leigo, é essencial. A pessoa tem que saber, até mesmo para cobrar qualquer coisa, para fazer qualquer manifestação, tira aqui política, tá? Eu não tô nem A nem B, mas para fazer qualquer protesto, para levantar qualquer faixa em qualquer lugar, o cara tem que saber o que ele está dizendo. Então tá na Constituição. O que ele pode e o que ele não pode, o cidadão comum. Agora, o advogado, cara, se não tiver o estatuto na ponta da língua, não vai ser um bom advogado. Então esses são meus dois erros. Você foi extraordinário isso. Aqui concluindo o nosso episódio. E eu quero agradecer você, audiência, que esteve aqui conosco. A minha indicação do livro de hoje é Adams, o Óbvio. Estou indicando esse livro pela segunda vez. Por quê? Porque eu entendo que algumas coisas são óbvias, mas elas precisam ser ditas, repetidas, reiteradas vezes. Perfeito. Então, muito obrigado, você, audiência, que esteve conosco aqui até agora. Sem você, esse programa não faz sentido. Clique, compartilhe, curta. Ative o sininho para ativar, selecione o sininho para ativar as notificações. Compartilhe com o maior número de pessoas. Compartilhe com seu amigo, com sua amiga. Talvez ele ou ela precise dessa informação. Fique com Deus e até a próxima. Um abraço e até mais.